sejam bem-vindos ao nosso podcast Elo Consciente. E meu nome é Isabela, eu, junto com o Frederico, estamos aqui hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso espaço Elo Consciente, onde a gente fala sobre corpo, mente e espírito. E é uma honra estar aqui, poder estar proporcionando esse momento para vocês, onde a gente vai falar sobre a história da Denise e como ela chegou até aqui. Nós estamos aqui com a nossa convidada, Denise Canteiro, que além de psicóloga, né, de formação, ela também é minha sogra, é mãe do Fred. Mãe. Então, Denise, por favor, se apresente. Obrigada, Bela. Obrigada, Fred. É muito importante a minha presença aqui. Eu agradeço demais o convite, essa organização, né, da gente iniciar. A gente já tinha algumas ideias, né? Então, tô bem satisfeita, né? Bom, eu sou Denise, tenho 57 anos, sou psicóloga, sou casada, tenho 2 filhos, um deles é o Fred, e atuo como psicóloga clínica há 15 anos. Pô, que bacana. E Denise, como que a psicologia ela entrou na sua vida? É uma história muito viva na minha mente, e deixa eu contextualizar. Antes da psicologia, eu tinha uma outra profissão, né? Eu sou advogada também e psicóloga, não atuo como advogada há mais de 15 anos. E eu estava encerrando as minhas atividades como psicóloga, depois como advogada. Por qual motivo? Mudança de cidade, mudança de rotina, e também um momento em que eu dei espaço para compreender o desconforto que eu sentia executando aquela profissão. Entendi. Então, eu estava nesse momento reduzindo o meu trabalho, praticamente parando, né? Declinando dos casos, enfim. E foi um momento que sobrou muito tempo na minha vida, e eu consegui fazer o que eu sempre tive muita vontade, de ler muito, estar muito livre para adquirir outros tipos de conhecimento. E foi um livro em específico, tá, que explodiu na minha mente em um determinado momento, a palavra psicologia. Era um livro que falava da personalidade de Jesus Cristo. Era um livro que falava da estrutura psicológica dele, né, do modelo de pessoa para lidar consigo mesmo, com a vida e com as questões. Sem aquele olhar religioso, relatado pela Bíblia, um olhar mais científico, talvez? Exatamente, até porque eu já tinha e tenho um histórico de buscar conhecimento nesse sentido, inclusive bíblico. Legal. Então era um livro que trazia esse estudo, esse perfil da conduta dele como pessoa. Uma outra perspectiva, né? Isso. E eu me apaixonei pelo livro, eu fiquei encantada com aquele olhar, com aquela possibilidade, né, de ser de um ser humano, apesar da divindade dele, ele esteve como humano, né, na nossa existência. E, enfim, eu me lembro que eu parei o livro de tão satisfeita que eu estava com aquele conteúdo, e eu comentei com meu marido, eu falei, nossa, eu gostaria de trabalhar com isso, mas a palavra psicologia ainda não tinha surgido. Era um capítulo que falava de filosofia. Ah, legal. Sim. E eu lembro que meu marido falou, mas como? Do que é isso? Eu falei, filosofia, né? Sempre gostei desses temas. E ele, como que faz? Eu falei, não tenho ideia. Como trabalha como filósofo, né? Na época não era tão comum a filosofia clínica. Hoje a gente tem essa questão, né? Enfim. E continuando lendo o livro, surgiu a palavra psicologia e parece para mim que teve letras garrafais, assim. Chamou, né? De dentro, assim. Eu ainda virei para meu marido e falei, é psicologia. Ele, então, como quem... e então aí? Você teve o apoio dele também dentro desse imediato e até uma provocação, né? Era uma sexta-feira de tarde,
Na segunda-feira eu estava matriculada na faculdade de psicologia. Foi muito Que rápido. massa. Teve a ideia, conversou, já chegou lá e matriculou. Eu lembro que eu cheguei a comentar com os meus pais, que imediatamente me apoiaram, né? O meu marido logo de início. Ele até falou, onde tem? Né? Tem uma cidade aqui perto, tem outra, né? E, mas como é que eu vou fazer? Não, vamos ver. E a gente começou a estruturar. E o fechamento foi quando a minha filha chegou para mim e perguntou, ela estava ouvindo as conversas, ela tinha 7 anos aproximadamente, ela estava ouvindo as conversas e no final eu estava no quarto, ela falou, mãe, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você não se acha velha para voltar a estudar? Ela mandou essa, eu não acredito. Eu tinha 36 anos. Essa eu não sabia. Sim, 36 anos. Eu parei e pensei, filha, até ontem eu me achava. Hoje eu não me acho, não. E ela abriu um sorriso e falou, que legal. então tá bom. E aí eu me matriculei na faculdade e na segunda-feira eu estava matriculada. E eu lembro até que eu fui prestar o vestibular, porque eu tive medo de não sobrar vagas. A psicologia já estava começando a ser bastante concorrida. Então, se sobrasse vagas, eu me matricularia por ter um curso superior. Se não sobrasse, então eu fui lá, prestei o vestibular com todo o protocolo. Assim como um jovem que acaba de sair do ensino médio. Exato. Estava renascendo ali, estava renascendo como profissional ali. E desde então já fazem... Foram 5 anos de faculdade e 15 de clínica. Então, isso foi há 20 anos. 15 anos clinicando já. Sim. E fala um pouquinho dessa jornada. Como é que foi cursar, né, um ensino superior depois de já ter feito um? Fala brevemente dessa história aí. Como é que foi cursar psicologia na vida adulta? Espetacular. Eu não tenho outra palavra, sabe, de maior expressão. Foi espetacular. Eu renasci, eu me redescobri, eu firmei minha identidade ali, eu me encontrei. Foi estranho ao mesmo tempo, porque eu estava numa sala com mais 20 jovens, era uma turma pequena, eu me lembro, 30 jovens, que elas tinham 17 anos, né? E tinha mais, acho que umas 4 ou 5 pessoas na minha faixa etária ali. E desde o primeiro momento de sentar na sala de aula ali, foi um êxtase para mim. Cada momento de ouvir os professores falando desde a primeira sala, para mim foi um êxtase. Como é que eu posso dizer? Foi trabalhoso, porque eu tinha casa, filhos, né? Trabalho em casa, né? Isso, eu não advogava mais, aí eu já tinha encerrado minhas atividades, mas eu ajudava o meu marido num comércio que ele tinha. Então, eu tinha casa, 2 filhos pequenos e uma rotina. E aí, eu comecei, né? Então, foi custoso, foi trabalhoso. Mas a satisfação e a identidade com aquele conteúdo fez tudo ficar muito, muito fácil. Você encontrou propósito, né? Dentro daquilo que você fazia. Não era só financeiro. Era uma vontade superior, elevada dentro de você, de querer executar aquela função, né? É importante você falar isso, porque quando eu iniciei, era simplesmente por prazer em aprender. Era hobby. E conforme eu fui me entrando em contato com aquilo, eu fui construindo a ideia de uma outra profissão. Entendi, né? No meio da jornada você foi entendendo... No primeiro semestre. Ah, tá. No primeiro semestre. E ao mesmo tempo me bateu um medo. Como assim uma outra profissão? Como que eu vou me inserir numa profissão na área da saúde? Né? Eu senti muito medo, muito desconforto, né? Mas nada que um bom processo terapêutico não ajudasse a organizar tudo isso. Acho que o medo ele é um convite ao enfrentamento, né? Não à paralisia e ao não passo em diante. Né? Acho que o medo fala, opa, tem coisa nova chegando aí. Mas parabéns por todo esse processo. Inclusive, eu agradeço como filho esse processo, porque me auxiliou bastante na minha jornada, né? Então, aí você traz um aspecto importante dessa jornada, né? Quando eu terminei o primeiro semestre de psicologia, coincidiu até pelos conhecimentos que eu fui adquirindo, mesmo que ainda
poucos e pequenos, coincidiu com o seu momento de dificuldade escolar, de aprendizagem. Eu lembro bastante desse momento. Isso. Foi muito importante para mim. Então, foram 2 conflitos na minha mente, né? Eu precisava estar muito mais presente para entender, né? Foi o momento de diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade seu. Antes de você, eu queria que você contasse o que fez você, o que levou você a questionar e falar, putz, eu preciso ver isso aqui, eu preciso saber se tem alguma coisa acontecendo aqui. O que despertou esse olhar seu diferente para mim, que te levou a buscar algum diagnóstico, alguma questão assim, que eu acho bem importante, que talvez o público pode se identificar. Hoje tem bastante gente com essa questão e eu gostaria que você falasse qual foi o olhar, por quê e como. Transtorno de déficit de atenção é o famoso TDAH, né? Que as pessoas falam bastante. Isso. Um conjunto de informações, né? Antes do próprio conhecimento, né? Aquele movimento que estava acontecendo ali de entender a mente humana, a percepção de alguns comportamentos que você tinha que me chamavam atenção, né? Você não apresentava nenhum prejuízo na aprendizagem até então, né? Mas havia uma forma de lidar com o tempo e com a execução das tarefas de forma muito diferente. E é inevitável, o meu repertório de filho era a sua irmã, né? A Fer. Que é prática, ágil. Exatamente. Minha referência era ela, né? Então, eu percebi a diferença. De forma alguma, de início, eu achei que aquilo pudesse ser algo significativo. Entendi. Tá? Talvez só uma questão de personalidade. Sim, porque essa diferenciação do tempo, da execução dessas coisas, ela se harmonizava com os seus traços de personalidade, né? De calmo, sereno, tranquilo, observador. Então, foi. Só que algumas atitudes, né, que você tinha me chamavam atenção. Por exemplo, não perceber alguns incômodos no corpo. Foi o que eu falei pra vocês sobre o Mateuzinho. Foi. Não, você não tinha percepção. A primeira vez que isso me chamou a atenção, você era bem pequeno, foi perceber o quanto que o seu tênis estava apertado, machucando o dedo, né? E você não questionava. Não relatava. Quando é criança, você perde o calçado ali, às vezes em um mês ele tá bom, no outro já não tá, né? Então, é muito rápido. E a minha referência, né, era outra filha. Não dá, aperta, não quero, né? E eu comecei a observar aquilo. E um dia eu parei realmente para observar e vi que o seu tênis já estava apertado, o seu dedo ficava curvado. E eu, filho, isso tá apertado. Tá. Né? Tá tudo bem, eu vou usar assim mesmo. E a partir daí a gente foi tendo algumas observações, mas o ponto crítico foi no segundo ano, que mudou muito de professora. Então, a parte afetiva com a sua professora não tinha correspondência da sua necessidade. E aí começou a interferir no processo de aprendizagem. A funcionalidade começou a ser prejudicada. Sim. Então, nesse momento, né, voltando, aí eu tive que repensar a faculdade de psicologia. Tá? E eu preciso ser sincera. Dois motivos concorreram para que eu trancasse a faculdade de psicologia no primeiro semestre. Eu fiz o primeiro semestre, né, apaixonada, amando, mas aí 2 ideias concorreram para que eu trancasse a faculdade de psicologia naquela época. A necessidade de buscar informação para te auxiliar, porque não havia. Tá? Era muito novo na época. Era muito novo. Né? Era só o agitado, o folgado ou o burro, o vagabundo. Exatamente. E não tinha profissionais, não tinha informação. Tinha alguns livros que me foram apresentados que me auxiliaram muito. Né? Na faculdade eu estava só no início. Então, eu me debrucei em estudar, em perceber o que é que eu podia auxiliar, né, em casa. E ao mesmo tempo, isso foi muito providencial com o medo que eu estava sentindo, sobre a psicologia, se eu quero sobre ser isso, profissão, né? Se eu quero isso como profissão, né? E aí se não der certo? Então eu projetei muito lá para frente,
a carreira, né? E eu comecei a sentir muito medo. E aí surgiu essa questão e... Você já foi treinando dentro de casa mesmo, né? A Exatamente. aplicabilidade de conhecimentos, desse olhar mais sensível para alguém. Inclusive, ao vivo aqui, eu gostaria de agradecer toda essa atenção. Que se não fosse essa atenção, talvez eu estaria despirocado hoje. Então, eu sou muito grato de coração por todo esse apoio, né? E... Como que foi, Fred? Conta pra gente. Nossa, como que foi viver com uma gente. mãe que antes da psicologia e Já era depois da advogada, ela psicologia? já era advogada, ela já tinha um olhar assim mais correto das coisas, né? Mas assim, eu lembro da dificuldade de estar dentro da sala de aula, eu lembro da dificuldade de participar das atividades. Eu lembro que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Tipo assim, eu só estava caminhando, eu lembro que você me levou para diagnosticar e a mulher falou, você pode ficar em silêncio por 1 minuto só? Eu falei, posso, tranquilo. Aí a hora que começou, uma vaca mugiu lá longe, ó a vaca, ó a vaca. Aí ela já pegou, anotou ali, então assim, esse diagnóstico veio, não entendi, só aconteceu, mas eu percebi a mudança dentro de casa. Né? Minha mãe começando a fazer tabelas, isso aqui você faz agora, isso aqui você faz depois. Me deu um relógio para eu começar a ter mais noção de tempo, inclusive até hoje eu fico olhando a hora, porque senão eu perco a noção de tempo. Inclusive, se eu continuar falando aqui, eu vou falar sem ter noção de tempo. Mas faz parte. Mas foi muito importante, porque eu lembro dela ferrenhamente ali do meu lado, auxiliando nesse processo de desenvolvimento. Se eu não tivesse esse apoio, talvez eu não teria esse know-how, esse repertório de ferramentas internas para saber lidar com o meu funcionamento, que não é uma doença, é uma condição, é um funcionamento diferente. Então, esse funcionamento diferente me faz ter algumas facilidades e algumas dificuldades. E a minha dificuldade era ficar parado, sentar, prestar atenção, estudar. Posso lembrar uma coisa? Pode, fica à vontade. No dia que eu te trouxe, nós não morávamos, né, aqui nessa cidade, morávamos em outra. Eu né? lembro, verdade. O dia que eu trouxe o Fred para fazer os testes, né, iniciar os testes para o diagnóstico, eu, mãe dele, cheguei 1 semana antes. Talvez uma TDAH também. Com certeza. E eu me lembro da proatividade da profissional que soube que eu vim de fora e ela, peraí, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Ela já deu vários telefonemas e eu fiquei chocada. Falei, como assim? Eu cheguei 1 semana antes, né? E aí, na hora da entrevista comigo, a gente identificou ali uma hiperatividade mental e assim, sucessivamente. O fruto não cai longe do pé, Não. né? Mas foi muito importante. Eu lembro de ficar muito nervoso também com ela, por ela cobrar dessa disciplina, essa organização. Mas se eu não tivesse tido essa cobrança, Esse cuidado. alguém que fizesse eu pisar mais o pé no chão, porque a cabeça sempre estava no mundo da lua, talvez eu não tenha desempenhado tanto minhas funcionalidades naturais, que é cuidar de mim, perceber o meu corpo, saber a hora de fazer as coisas, saber a hora de parar. Então, assim, foi muito importante para mim. Foi difícil. Na época eu fiquei bem nervoso com você, eu lembro de ficar bem bravo. Mas hoje, pensando, eu falo, putz, Foi importante, foi muito né? importante. Até pra linkar com o que você faz hoje, né? Sim, se eu não tivesse essa base, esse suporte, talvez hoje eu não seria professor de yoga. Eu não conseguiria ensinar as pessoas a se concentrar, a respirar fundo, a observar o seu funcionamento interno. Então, assim, toda a jornada a partir do diagnóstico, né, foi uma jornada de autoconhecimento. Porque é você em casa, aí você me pôs no psicólogo. Então, desde pequenininho, eu tô nessa jornada de autoconhecimento. Então, se eu não tivesse tido esse start por você, eu não sei quando eu teria. E eu acho que esse é um tema muito importante, tá? Que pode ser pauta de outros encontros, tá? Por quê? Porque quando você fala que ficava nervoso, né? Isso é uma reação neurológica, isso é uma reação mental, tá? De resistência àquele esforço que está sendo treinado, né? E mais uma coisa, quando a gente percebe, eu percebia, deixa eu me colocar como exemplo, eu percebia a sua dificuldade de executar algumas tarefas óbvias, tá? Há uma tendência muito grande de você levar para uma questão, entre aspas, moral. Mas como assim não tá obedecendo? Como assim? O treino de pegar uma toalha em cima da cama e levar para o...
né, 10, 20, 100, 200, 500 vezes ensinado e falado, ele não é capaz de fazer. Então, isso evoca também emoções dos pais, né, que ensinam uma tarefa fácil e não é capaz de cumprir. Então, a percepção de um funcionamento diferenciado faz com que a gente afaste esses julgamentos, né, e você parte para um treino eficaz dessas habilidades simples, né, que são base para as habilidades bem complexas que você tem hoje. Exato. E pontuando que, assim, eu não estou curado, que não é uma doença, é uma Isso. condição. Eu aprendi a lidar com isso, mas aparecem as nuances do TH o dia inteiro. Tipo assim, chave. Nossa senhora, a chave tem o lugar dela, eu levo ela pra casa inteira. Eu abro a porta, eu levo pra cozinha, da cozinha eu levo pro quarto. Motivo de... Motivo de briga lá em casa. Lá em casa, a história da chave. Mas, cara, eu acho muito engraçado que toda vez que eu levo a chave junto, eu falo: eu achei que eu tava livre de você, TDAH, mas não, você sempre estará comigo, né? Então, assim, é um funcionamento. E eu acho que cada um tem um funcionamento. Vamos tirar do diagnóstico, Muito bem. vamos olhar para cada um ter um padrão, uma habilidade, uma dificuldade que precisa, né, desenvolver aquela dificuldade, mas também precisa desbravar o potencial da pessoa, né? Eu acho que entrar nessa parte do desbravar o potencial, que a gente pode ir até para uma outra etapa da nossa entrevista. Isso que eu ia perguntar, Denise. Você foi nessa autobusca, né, de conhecimento, de aprimoramento pessoal e, consequentemente, profissional, né? E após a faculdade, você continuou buscando isso ao longo da sua carreira, sempre de forma ativa, né? Encerrando aquela primeira narrativa, né? Eu tranquei a faculdade de psicologia por 6 meses, né? Então, em 6 meses, eu consegui organizar a minha vida e a minha rotina para auxiliá-lo. E também trabalhei em terapia, os meus medos em relação à profissão futura, enfim, organizei isso e voltei, assim, com muito mais força, muito mais determinada, e aí segui o curso de psicologia, assim... Plenamente, confiante, já com estratégias de como vai ser e assim foi. Antes da gente iniciar a próxima etapa, eu gostaria que você relatasse o que você fez durante todo o seu curso para que você pudesse prestar atenção na sala de aula, sentado na cadeira. Eu acho importantíssimo você contar, porque às vezes as pessoas se acham uns alienígenas e incapazes de fazer uma nova faculdade, de iniciar uma nova profissão, por conta, acho que, da mesma questão que você tinha também. No primeiro semestre da faculdade, eu fui uma aluna exemplar, no sentido de ficar sentada, né, uma senhora de 36 anos, sentada naquela poltrona de bracinho, né, 4 horas ali, com uma agitação mental intensa, então foi muito difícil eu ficar ali disciplinada. Logo que eu retornei, eu me lembro que eu consegui ficar na minha mesma turma. Então, eu suspendi o termo em que eu não fiz, né? Eu suspendi o termo e consegui ficar na minha mesma turma. Então, já tinha uma identidade, já conhecia o pessoal. Enfim. Logo no início que eu retornei, teve uma atividade na sala de aula onde a gente precisava levar as coisas que a gente tinha como hobby, né? E aí eu levei um artesanato, que no momento que eu faço 1001 artesanatos, mas no momento eu estava muito imbuída no ponto cruz. E eu levei um dia na sala de aula e cada um levou o seu, tal. Enfim, como eu já tinha intimidade com os professores, né? Como eu era uma senhora, né? E aí eu comecei a levar o bordado na sala de aula para bordar nos intervalos. E o que aconteceu? Eu bordei durante todas as aulas, os 4 cursos da faculdade de psicologia. Ouvindo, prestando atenção. Aquilo me acalmava, né? Porque era muito incômodo ficar sentada, né? Às vezes eu ficava ligada em compromissos depois, em casa. Então, eu levava coisas muito simples para bordar, né? Eu conversava com os professores. Professor, estou aqui com todo respeito, tá? No início eu expliquei, depois não preciso explicar mais. Eles já sabiam que você estava presente, de fato, ali, né? Por muito, muito tempo, praticamente todas as aulas teóricas, eu ficava ali de cabeça baixa. Eu não via e não percebia o que eu estava fazendo. O meu foco, eu conseguia um hiperfoco nas explicações. E era muito engraçado, porque os professores observavam alguma pergunta, alguma coisa que fazia, né? E eu
Então, porque eu estava mergulhada Sempre ali. respondia. Enfim, A primeira pessoa a responder, né? sim, sempre. Mesmo estando fazendo uma atividade. Às vezes eu já encontrei alguns professores junto com colegas, tal, ela era uma aluna assim, tal, essa aqui ela bordou a faculdade inteira e dava conta de tudo, e enfim. Então, essa é uma questão que me dava conforto, né? Não interferia, né, no processo de aprendizagem da assimilação, me dava um conforto, o que é uma das técnicas que a gente até orienta e E ensina. só para fechar, né? Hoje a gente sabe que cada um tem a sua maneira de aprendizado, a sua forma de lidar com o receber o conteúdo, né? Então, cada um desenvolve a sua técnica de se manter para conseguir focar ali, né? Então, muito legal essa sua história, esse seu relato. Eu sempre gosto que você fale sobre isso, que eu acho muito interessante. Mas vamos para uma segunda etapa, né? Vamos perguntar um pouquinho sobre todo esse desenvolvimento de psicólogo. Você chegou até aqui e aí você fez yoga, você conheceu as filosofias do que eu trabalho, enfim, todo Acreditou trajetória, em acreditou você. em mim, né? Acreditou na sua Então eu busca. gostaria que você relatasse um pouco assim de como chegou a informação ayahuasca para você, como você recebeu isso. Conta um pouquinho dessa jornada nesse aspecto. Eu sempre tive muito preconceito com essa questão. Ouvi falar brevemente em algumas épocas da vida, em reportagens, tá? Não tinha nenhum conhecimento, reportagens que eu via era um desconforto, era um incômodo. E a primeira vez que eu ouvi isso no nosso contexto familiar foi quando você me chamou e queria conversar e compartilhar comigo e com... Você acredita que eu nem lembro desse momento? Não lembra? Pode contar. Olha, eu queria conversar com vocês, algumas coisas que estão acontecendo comigo, eu preciso compartilhar com vocês, né? E era uma fase onde nós percebíamos que você não estava bem. Nós percebíamos que você estava... você estava, assim, até que satisfatoriamente funcional, ok? Dando conta das suas responsabilidades ali, mas era nítido que emocionalmente você não estava bem. Você estava num sofrimento muito profundo. E nas suas buscas para compreender isso, né? E um dia você chamou a mim e o pai e compartilhou com a gente que você estava vivendo a experiência da ayahuasca. E aquela primeira informação como mãe, como psicóloga, caiu como uma bomba na minha cabeça. E aí a gente faz aquele perfil, né? Bem cheio de preconceito também. Lógico, né? É o desconhecido, né? Desconhecido, né? E o conhecido que eu tinha para substâncias psicoativas com pessoas que estão... dependentes dessa questão. Não dependentes, pessoas com um momento frágil emocionalmente, né? Pessoas que estão, né? O efeito de uma substância psicoativa aleatória, do nada, né? Uma substância lícita ou ilícita, né? Pode ser um desastre. E eu me lembro que mais uma vez, como muitas com você, eu fiz a cara de paisagem, por quê? Para conter a minha emoção. Acho que isso que é uma coisa muito importante em relação aos pais, né? Porque eu precisava explorar aquilo, eu precisava entender. Então, eu tinha as minhas ideias de que aquilo seria horrível, desastroso para você, mas eu precisava ouvir o que você tinha para dizer. E aí você relatou, foi impactante, né, para mim e para o pai, mas eu via no relato da sua experiência uma intenção muito séria de busca. Era coerente ainda. Sim. Estava coerente. Meus relatos, a minha experiência, meu propósito. E uma confiança de que, de alguma forma, aquilo, né, poderia te auxiliar. Então, acho que foi nesse primeiro momento, né, e encerramos eu ouvi, né, acho que, não sei se você se lembra, eu falei dos riscos,
Lembrei. Que eu não conhecia, eu não tinha conhecimento sobre a atuação dela no cérebro, na mente, no comportamento, enfim. E depois disso ficou uma preocupação muito grande em mim. Foi um longo tempo, assim, né? De assimilação de conteúdo. Né? E eu só tomei o cuidado de ficar um pouco mais próxima. Pra não despirocar, né? Para acompanhar, né? E você foi compartilhando. E teve um determinado momento que eu percebi que deu uma enroscada, porque você relatava muitas coisas positivas sobre os seus conflitos, mas não havia mudança. Tá? Você, não tinha execução. Sim, Bela. Ele trazia insights, sabe? Novas conexões. Muito no plano mental. Muita consciência de alguns pontos que precisavam ser aplicados na vida e outros abandonados, né? Mas não tinha movimento. Não tinha movimento. E num desses momentos eu falei, beleza, você precisa voltar para terapia. Você teve uma certa resistência. Nossa, foi crucial. Você teve a Flávia, né? A Flávia. A gente pode trazer ela aqui também. Pode. Trocar uma ideia com ela. A Flávia foi um dos anjos na nossa vida. E você teve um pouco de resistência, você se identificou muito com ela, com o trabalho dela, tá? E ali você começou a ter o trabalho que a gente chama de integração, né? Conhecimento e aplicabilidade, exatamente, né? Usar essa experiência muito íntima e pessoal para aplicar na sua vida e se reorganizar internamente. Então recebia o conhecimento, que eram as imersões que ele fazia, fazia a sessão dele com a terapeuta dele e conseguia executar na prática as ações que ele tinha recebido dos insights lá da experiência. Então, foi importantíssimo ter ela ali para fazer a integração, né? Do conhecimento com a prática. Pôr o pé no chão, né? Pegar, destrinchar o que foi vivenciado e pôr o pé no chão e caminhar com esse calçado novo de conhecimento, de conteúdo. Eu não sei se você se lembra, eu pedi para ir em uma sessão contigo. Essa sessão foi complicada. Foi. Você me autorizou, eu entrei em contato com ela também, e fomos juntos. E eu me lembro perfeitamente que ali foi cruzamos informações ali que a partir dali, né, começou a ter muito mais um avanço. Eu acho que por dois polos, né? Foi integrar vocês nesse processo meu da ayahuasca. Ele não foi um processo sozinho que eu passei, foi com vocês. E o outro foi, tipo assim, vocês manifestando a preocupação a respeito da substância e eu tendo espaço para falar assim, eu entendo a preocupação de vocês, mas algo dentro de mim fala muito forte que esse é o meu caminho. Eu preciso percorrer esse caminho. Teve escuta dos dois lados, Teve escuta dos dois lados. Os dois estavam abertos a se ouvir, né? Sem julgamento e ver como podia extrair o melhor possível daquela situação. Exatamente. Nossa, eu chorei muito aquela sessão, porque assim, eu soltei de fato um peso que era guardado dentro de mim, de ter medo de correr esse caminho, né? Por estar sozinho. E ao mesmo tempo falar, puta, eles estão comigo, elas estão preocupadas, mas elas estão me apoiando dentro do processo. É pro meu melhor. Então foi muito importante essa experiência. E vamos deixar bem claro, foi um período de muito sofrimento meu e do pai. Eu imagino, foi mal aí. Muito, porque nós não tínhamos conhecimento, percebíamos ele em sofrimento. Eu não é do meu perfil uma intervenção agressiva, né, como muitos pais têm, e eu não critico, né, cada um maneja essa questão com filhos da forma que é a sua estrutura e que dá conta, mas não era da minha estrutura qualquer intervenção mais agressiva, porque a vontade era arrancar você dessa experiência, eu imagino, ok? E fazer o convencional, um tratamento psicoterapêutico profundo, remédio, psicotrópicos alinhados, com uma boa escuta, acolhimento e comportamento, né? Para mim era isso, que é o meu perfil, né? Como pessoa de trabalho. Mas você daí entendeu que teve um insight, um momento que você viu
que talvez a experiência da ayahuasca alinhada ali, né, com a psicologia seria algo bom, seria algo proveitoso. Que momento foi esse? A experiência da ayahuasca foi mais uma com o Fred. Muito importante, muito significativa, mas foi mais uma. Então, a percepção de que eu tinha um filho que tinha um diferencial que eu não entendia, que eu não sabia explicar, mas eu sentia um diferencial. Era algo muito intuitivo e isso me dava muito medo, porque era uma intuição, era uma percepção, mas um desconhecimento total do que seja, que é essa sensibilidade para ele na área da espiritualidade. E aquilo exigia muito de mim, tanto lidar com as minhas emoções, quanto estar ao lado dele, manter o elo de comunicação. É o que eu falo muito quando eu faço orientação a pais, principalmente para adolescentes. É um momento difícil, caótico, mas é muito importante manter o elo de comunicação. E os pais só conseguem isso se eles conseguirem conter a emoção deles. Elo consciente. Elo consciente. E aí, Denise, em que momento, né? Porque você não aceitou a ideia, né? Você tinha o preconceito, tinha todo esse estigma dentro de você. Em que momento que isso mudou, trocou e você decidiu, falou assim, eu quero ter essa experiência, eu quero fazer essa experiência para ver o que é, como que foi isso, o que aconteceu aí dentro da sua cabeça pra gente poder entender. Foi um processo, né, que foi sendo construído pela observação da organização da vida dele. Então, aquele rapaz com sofrimento psíquico imenso foi se estruturando, foi se encontrando, foi fazendo escolhas, foi mudando, inclusive, o foco profissional dele. Eu acho que isso foi o fio, assim, sabe? Isso, e ele foi se estruturando e foi buscando muito conhecimento. Então, tudo que ele estava estudando sobre, vivenciando sobre, a gente foi compartilhando. Então, a minha observação da estruturação dele como indivíduo e como profissional nessa área me desconstruiu completamente o preconceito. Fui entendendo, estudei, não tanto quanto ele estuda, mas fui estudar sobre isso. E a partir do momento que ele estava estruturado, que ele passou a conduzir essas experiências, ele começou a me fazer o convite. A primeira vez que ele me fez um convite... Sai fora! Pode parar, não tem nada a ver comigo. E tem a questão do chamado, né, que você falava, não é porque eu estou falando, né, tem algo do indivíduo, né? Eu sempre possibilitava e mostrava, existe essa porta. O convite está feito, se você quiser, amém. Se não quiser, amém também. O chamado é uma sensação interna que a pessoa sente que agora é o meu momento, eu quero muito ter essa experiência. É algo até meio que inexplicável, porque é uma vivência, né? Então é difícil explicar uma sensação, né? Igual tentar traduzir uma sensação de pular de paraquedas. Você pode descrever plenamente a sensação de pular de paraquedas, mas pular em si é individual. Cada um vai ter uma sensação específica e é completamente diferente, né? E aí você sentiu esse chamado em que momento? Foi de supetão, né? Que eu comuniquei pra você. Pra mim foi. Então você já tava conversando. Mas já existia um processo ali, né? Entendi. Eu me coloquei para essa experiência como pessoa, não como psicóloga, né, e nem como mãe. Então, esse era um dos meus conflitos. Como é que eu, como pessoa, vou me colocar numa experiência dessa, onde eu vou estar completamente aos cuidados, né, de um filho? Então, isso para mim era uma questão... Foge da linha sistêmica, né? Foge da linha sistêmica, né? Isso é instintivo, tem uma hierarquia. Então, como que eu vou me abster de toda a minha razão, da minha consciência e me entregar aos cuidados, né, de uma pessoa que conhece toda a vivência, né, mas ele é meu descendente, né? E então teve toda essa percepção aí.
E a decisão pela vivência da experiência foi por compreender o conteúdo espiritual que ela tem, né? Que esse é uma outra pauta muito importante, A gente né? tem que falar sobre também. Sim, tem esse viés muito forte, né? Tem alguns conteúdos ali que fogem da nossa compreensão, em que pese a parte neuroquímica, os efeitos no cérebro, na mente, na vida, né? Tem uma questão ali que é inegável, é inegável. E então eu fui trabalhando isso, então acho que eu fui refinando. E aí eu estava num momento de vida com muitas coisas concluídas, acomodadas, satisfatórias, mas tinha uma angústia dentro de mim, tinha um incômodo dentro de mim. Um engudo, adoro essa palavra. Tinha Uma insatisfação, um incômodo. Sim, porque eu estava no momento, né, concretamente muito realizado, mas a minha busca sobre aprimoramento espiritual, ela é constante, sempre foi. Eu gosto desse tema, me aproprio dele, eu estudo ele. Então, eu estava me questionando sobre questões na minha vida que eu achava que eu não tinha mandado bem. Então, uma cobrança, uma culpa, né, uma tendência a voltar muito em escolhas, e aquilo me angustiava. E principalmente sobre o meu papel como mãe, como esposa, né, como profissional. Então, eu falei, eu acho que essa pode ser uma experiência. Uma perguntinha. Sim. Esses sentimentos que estavam guardados em você, eles já eram percebidos durante sua trajetória, ou você começou a perceber ele depois de um certo tempo, assim, né? Foi recente? Eles já eram percebidos, ok, mas a vivência para dar conta de tudo aquilo era mais urgente, então ok. Mas quando que esses sentimentos vieram? Eles vieram numa fase de desenvolvimento meu, né, que toda mulher tem, que é a extinção da fase reprodutiva, a famosa menopausa, que ela causa um rebuliço nas nossas percepções, nos nossos valores, altera muito, né? Então, dentre todos os outros aportes que eu estava buscando, da medicina, da psicoterapia, eu decidi, eu vou viver essa experiência, né? E é interessante porque sempre que eu pensava, enquanto eu elaborava essa decisão, eu tinha muita angústia, muito não, mas no momento em que eu vi que ela era possível, foi uma paz tão grande, uma certeza, que aí eu falei, não, peraí, acho que esse é o chamado. E foi engraçado, porque ela faz yoga comigo, né? E aí no final da aula, a hora que finalizou, eu falei assim, e aí, mãe, vamos fazer a sua consagração? Falei brincando, gente, foi assim, soltei no ar. Ela falou, vamos, pode ser esse sábado? Gente, eu parei assim, eu falei, você tá falando sério? Eu achei que ela tava brincando. Já fazia um bom tempo, já fazia coisa de anos que ele convidava ela, né? Ela parou assim, meu corpo desceu uma energia, subiu, eu falei, caraca, é real. E é interessante porque desde a primeira consagração da ayahuasca, eu pensava na minha mãe. Eu falava, putz, ela precisa conhecer isso aqui. Ela precisa passar por essa experiência. Eu acho que ela vai se descobrir e vai se transformar positivamente dentro dessa experiência. Eu via você dentro todo dela. mundo que consagra ayahuasca e tem uma boa experiência quer passar isso adiante, principalmente para as pessoas que a gente ama. Porque a gente quer que a pessoa tenha aquela experiência tão intensa e benéfica na vida também, né? Então também tem uma questão assim, né, de responsabilidade. Pô, eu vou colocar minha mãe nessa experiência, eu vou conduzir essa experiência, estaremos só eu e ela. Então, assim, foi um momento de aprendizado muito grande para mim, para eu me firmar como aplicador, né, dessas experiências, dessas imersões. Eu falei, pô, se eu tô colocando a minha mãe aqui, eu acho que o negócio tá ficando sério, entendeu? Então, assim, não é brincadeira. Foi muito importante pro meu desenvolvimento, pra minha firmeza pessoal, da confiança de saber que esse era o meu caminho mesmo.
E foi muito especial para mim ter você lá, te proporcionar essa experiência. Foi assim, muitos medos envolvidos, mas conforme a imersão ia acontecendo, eu ia ficando mais calmo e tranquilo, mas eu só relaxei a hora que terminou. E eu falei, foi tudo bem, você maravilhoso. Eu falei, que bom, que maravilha. Foi muito especial para mim, gente. Acho que foi a consagração mais especial de todas. Dentro de 10 anos aí de experiência, foi a mais show. Vamos deixar bem claro aqui que por conta da minha profissão, o conhecimento que a gente tem sobre o efeito de substâncias psicoativas na vida de um indivíduo é algo muito sério. É algo que pode ser muito devastador, que pode ser muito prejudicial. Então, conhecer a vida íntima e pessoal de pessoas que tiveram seus destinos abruptamente distorcidos pelo uso de substâncias psicotrópicas lícitas e ilícitas, né? Então, esse sempre foi o meu perfil, né? Então, essas duas experiências dentro de mim, o conhecimento do risco disso, a segurança de viver uma experiência dessa e o quanto abriu a minha mente da importância do pós, né, do depois. Você pode contar pra gente um pouco como foi a sua experiência? Quais foram os pontos assim, de acesso? O que foi importante? O que foi transformador? Qual foi o ponto crucial que você falou, nossa, que experiência positiva? Eu tinha uma pergunta, né, para a espiritualidade, né, seja qual for a esfera, a nomenclatura. Eu tinha uma pergunta. Eu queria saber onde estavam os meus erros, aonde estavam. O meu foco era saber o meu erro. O meu foco era descobrir aonde eu preciso, o que eu preciso mudar nesses papéis de mãe, de esposa, de profissional. Por conta dessa demanda que questionava. Fazia você pensar que tinha algo de errado que você precisava melhorar. Exatamente. Então, eu fui com propósito para a experiência. Eu fui com um contexto para a experiência, né? E, ao mesmo tempo, eu fui aberta, porque você já me relatava que... não é a gente que conduz, né? Não, a própria força. Que não é uma experiência fácil, ela não é agradável o período todo, ela não é. Em termos fisiológicos, né? Não é agradável. Você tem reações bem desconfortáveis ali. E eu me lembro que eu comecei na posição de meditação. E aí, acho que eu mantive um certo controle ali, né? Você dizia que eu podia repousar, descansar. E a partir de um determinado momento, que acho que quando começou mesmo o efeito, que eu percebi que eu me entreguei. Que foi o momento que eu repousei, que eu deitei. Para mim, foi muito diferente do que eu sempre... de relatos que eu vi, das experiências que você me passava, foi muito diferente. Porque foi muito suave, né? Mas eu tive a alteração da percepção, né? Parece que você se funde com o ambiente, com os objetos. A música, né? A música, sim. E no determinado momento, eu não tive visões, eu não tive imagens, isso não aconteceu comigo. Mas eu escutei uma palavra que não era audição, vinha na minha mente uma única palavra, entrega. Eu ouvi isso centenas e centenas de vezes, e naquele processo, naquela agitação, né, aquilo foi se clareando, e na minha experiência foi absolutamente um encontro com Deus. Eu não tenho outra palavra na minha. E é muito importante dizer que ela é muito única e muito individual, né?
E o tempo inteiro eu senti, eu tive sensações que depois que acabou tudo, depois que eu vivenciei, que eu identifiquei, né? Porque é muito importante a gente criar, porque a experiência ela é tão complexa, então a gente precisa criar símbolos, nem que Sim. sejam palavras ou nem que Arquétipos, sejam... metáforas. Exato, né? Então, fazendo associação do meu estado emocional, mais essa cognição que ficou ativa de entrega, isso não é seu, entrega. Para mim ficou muito claro o estado de segurança que eu me encontrei depois de um determinado momento da experiência. Tá? É um estado de segurança completo, profundo e absoluto. E nós, nos nossos tempos modernos de hoje, a gente acessar esse espaço é algo campo, muito né? precioso. Um estado de segurança. Essas palavras que vinham na sua mente, né? Que isso não é seu, entrega. O que no pós isso significou para você, Denise? Foi A compreensão que veio. Foi muito esclarecedor, porque como eu tinha o propósito, né, e eu vivenciei tudo isso, e durante a experiência parece que você vive todos os seus anos, parece que você vive você revê toda a sua vida, e tudo confuso, né? Tudo... Os índios, os xamãs, chamam a experiência com a ayahuasca de morte, a morte indígena, né? A morte em vida, morte xamânica. Então, eles falam que você vai ter uma experiência de morte em vida, né? Que é o que você viria lá no seu momento final da vida, que é a sua vida passar por um fio. Só que você continua vivendo, você tem a chance de rever os seus conceitos, de mudar algo. Então você teve essa experiência da morte realmente. Sim. E viu todos os seus anos ali e o que veio repensar. E aí chegou em uma conclusão. Sim, sim. O encerramento de todos os ciclos que eu questionava. O que tinha de errado não tinha de errado. Não tinha nada de errado. Eu fiz tudo o que foi possível. Eu realmente fiz o melhor que eu conseguia fazer, porque essa era a dúvida, né? Eu tenho um processo de... A questão que você entrou, o que tá errado, onde Cobrança, que eu tô errando. Você tava se cobrando muito. Veio, né? A E resposta. a força veio falando assim, você entregou até mais do que você devia, né? E isso fez toda a diferença no meu estado emocional depois, porque aí depois a gente faz a junção, né, do meu conhecimento, do meu autoconhecimento, de conteúdos científicos da psicologia. Então, eu fiz o entrelaçamento nesse sentido e identifiquei aquele estado de segurança como um registro da minha memória. Então, porque as emoções, acho importante dizer, as emoções elas não acontecem na mente. As emoções acontecem no corpo, na matéria, na fisiologia, né? Então, estar em estado de segurança é um corpo que entra num espaço, né, de proteção e segurança indescritível. Então, eu trouxe essa memória desse estado de segurança, mais as palavras que eu ouvi o tempo inteiro. Praticamente, eu só ouvi essas palavras. Entrega, isso não te pertence. E depois, nas minhas conclusões, né, a ansiedade... a busca por uma perfeição, porque eu tenho essa tendência de querer ser muito perfeito, tudo muito certo, e entender o quanto que essas emoções, elas podem ser desconstruídas quando você encontra dentro de si esse espaço de segurança, né, de confiança. Então, ela ficou sendo para mim como é que eu posso dizer o nome? Um porto seguro? Algo para você voltar? Um totem. Uma referência. Um símbolo. Legal. Uma referência. Então, nos meus momentos de dúvida, de angústia, né, a percepção de como está meu pensamento e como que aquilo afeta, e muitas vezes a gente não tem controle disso. Evocar a memória dessa experiência, para mim, até hoje ela tem um poder imenso na minha vida. Uma única experiência que eu vivi. Te trouxe vários benefícios e várias aplicações ao longo da sua vida. Mas vamos deixar bem claro aqui que você também tem um arcabouço
um registro interno, né? Tantas ferramentas, tanto conhecimento, que eu acredito que isso facilitou para que você assimilasse esse conteúdo e tornasse ele muito profundo, firme e enraizado dentro de você, né? Ele não aconteceu assim, a experiência foi, o totem ficou, então tem um lugar seguro dentro de mim. Não, você construiu o afeto, a segurança, a firmeza dentro daquela experiência, registrou dentro de você e busca a memória dentro desse aspecto ainda nos seus momentos de caos interno. Opa, o que está acontecendo? Estou angustiada? Não, vamos lembrar daquele momento. Você que faz esse movimento, né? Pra gente não falar aqui que é milagroso e toma e fica tudo lindo e perfeito, agora você virou santo. Não é bem por aí, né? Precisa de um acompanhamento, um direcionamento, e normalmente a gente não tem, né, pessoas comuns, né, não tem esse direcionamento interno nem para as coisas simples da vida. Então, o que você acha que é importante ter essa junção, né, de quem faz a experiência da imersão com a ayahuasca, que é uma experiência intensa, com acompanhamento psicológico de uma pessoa comum que está em crise, porque quando a pessoa vai buscar ayahuasca, às vezes ela está querendo não só um aprimoramento pessoal, ela está querendo algo transformador na vida, né, para melhor. Então, você acha que a ayahuasca ela acelera o processo terapêutico? Como que você acha, Denise? Eu não acho adequado dizer que ela acelera o processo terapêutico, tá? Mas eu acho adequado dizer que ela, sim, ela é uma ferramenta que pode trazer muita compreensão, muita organização. Assim como pode trazer muita desorganização para o indivíduo que não tem o perfil adequado para ver essa experiência. Não tem estrutura, né? É sempre importante a gente falar que existem os riscos, né? O grupo de risco, as pessoas que não é indicado também, né? Porque a gente traz bastante aqui do que é indicado, do o como positivo, o positivo, legal. mas acho importante a gente falar também, né, dos grupos que não é indicado. Uma frase que é muito dita, né, no meio da ayahuasca é que assim, a ayahuasca ela é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. Então é como se fosse um grande degrau que nem todo mundo está pronto para dar esse passo, né? Às vezes tem que galgar outros degraus antes de fazer essa experiência. Então ela é para todo mundo, mas nem todo mundo está pronto e preparado para a consagração. Por isso que ela pode ser pode ser algo tão benéfico e algo tão positivo para alguém e para outro prejudicial. Isso tudo vai depender de uma avaliação, né, do momento da pessoa, como é que funciona, e se ela vai ter esse suporte depois para continuar aplicando aquela experiência. Por isso que a gente, no nosso espaço, nós oferecemos todo esse protocolo, né, de anamnese. Tanto a imersão como o acompanhamento profissional do pós, né, porque como a gente falou, o Fred teve a imersão dele, e ele teve um acompanhamento especializado para que a aplicabilidade chegasse no dia a dia, para que a experiência fosse funcional na vida dele. Uhum. A Denise, ela já tinha todo o conhecimento, né, formada, anos de execução do trabalho dela, muito conhecimento do ser dela, e ela conseguiu também trazer essa experiência linkada a práticas, né, botar em prática mesmo na sua vida algo importante. Por isso que a gente já montou também lá. É importante que vocês busquem dessa forma, nesse procedimento, sem muita euforia de resolução de problema imediato, porque não é milagre. É muito importante a gente deixar claro que não é milagre, né? É um caminho, então é um conjunto de coisas. E eu acho muito importante dizer o seguinte: como é a atuação da ayahuasca, né, na mente, no cérebro? Eu acho que com mais especificidade, o Fred conhece muito mais do que eu não tenho conhecimento profundo, neuroquímico, científico, mas basicamente o que ela faz? São duas substâncias, né, que entram em contato com o cérebro, desregulam a química neuronal, ok? Onde propicia a suspensão da forma como a gente se vê o mundo e vê as outras pessoas. É uma suspensão temporária
e com prazo determinado, né? E controlada, né? Então, ela suspende aquele critério que você tem de observação de si, do mundo, das vivências, abre um espaço para você observar muitas memórias, emoções muito intensas, tá? E aí, gradativamente, aquilo se fecha e você retorna à sua estrutura. A sua percepção natural. Tá? E depois, com a percepção natural, aí sim você ter com quem trocar para você fazer o entrelaçamento. Um indivíduo com uma estrutura de self, de ego, de identidade, que não está suficientemente equilibrado, não é um indivíduo apto para viver uma experiência dessa. Se ele não tiver a estrutura dele, o eu, bem construída e viver uma experiência dessa, o risco de ser prejudicial é muito grande. É muito grande. A desordem, né? Porque ele não tem para onde voltar e o que linkar, né? Tá, eu uso sempre esse exemplo, né? A nossa identidade é como se fosse uma junção de peças, beleza? Tá, então, momentos intensos de emoções e vivências, essas peças se desorganizam, que são os momentos de muita emoção, de crises, beleza? Mas quem tem a estrutura minimamente ali, isso volta ao seu status quo, beleza? Então, quem não tem uma estrutura assim, não são peças que desencaixam, encaixam. Eu costumo dizer que é como uma gelatina que você rompe e se desfaz, tá? A gelatina não forma, não volta, tá? Que é a cisão da identidade. Você rompe todas as interpretações que você tem de si, do mundo, e você não volta, tá? Esse é o risco, que é um colapso, que é uma crise, que é um rompimento com a realidade mesmo. Isso rompimento é muito sério. Com a identidade, com a realidade. Então tem que ter todo esse cuidado, né? Não é brincadeira, não é brincadeira, não é recreativo, não é... É sério, é papo sério. Por isso que a gente sempre fala para buscar um local seguro para estar realizando essas atividades. E você se imaginou, Denise, estando aqui no podcast da SPAR, falando sobre isso, em algum momento da sua vida, você falou assim, um dia eu vou estar no mundo contando sobre a ayahuasca? De forma alguma, né? Quem me conhece sabe, eu sou muito reservada, eu sou muito, tenho um traço de timidez aí significativo, eu sou muito reservada, vivo intensamente a minha vida dentro dos meus repertórios ali. Então, esse é o momento em que eu identifico como eu estou me expondo, né? É como se eu me colocasse um pouco vulnerável, uma vulnerabilidade necessária, né? Importante, porque a gente pretende levar informação para as pessoas e você oferece um espaço seguro dessa experiência. Eu acho que isso que é muito importante, né? E também lembrando que nós estamos juntos com esse projeto, mas por hora trabalhamos separados. Em locais separados, mas separados. A linkagem terapêutica está sempre acontecendo. E no protocolo de atendimento do Fred, quando necessário, eu dou suporte no pós que promove essa integração. Dentro do quê? Dentro dos conceitos teóricos que embasam o meu trabalho clínico. Tá? Então, o meu trabalho clínico ele é padrão, ele é clássico. Então, Qual que é a... Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, né, que é profundamente pautada na aprendizagem sobre o funcionamento interno, basicamente a identificação do modelo cognitivo, qual que é essa organização de ego e interpretação da vida, né? Isso tem uma tendência de ser rígido. Então, se você interpreta uma situação de uma forma que te traz sofrimento, isso é passível de ser mudado. Legal. E aí a ferramenta entra como uma possibilidade de... Só para vocês se situarem, gente, a gente está falando aqui do protocolo Voar que o Yoga Prudente realiza, que é um protocolo de 7 encontros, onde a gente faz anamnese para entender se a pessoa está apta ou não, quais são os propósitos dela, alinhar bonitinho. Nós temos a Denise, que é psicóloga junto. Que ela faz essa análise junto comigo também. A anamnese foi feita com a ajuda de uma psiquiatra também, para a gente conseguir identificar os grupos de risco, passado por ela, para ver se a gente tem autorização de executar o projeto. Peneira, né? Uma peneira. Depois a gente faz uma preparação de campo, onde eu faço uma massagem terapêutica na pessoa
para liberar os fluxos energéticos, físicos, energéticos, emocionais presos no corpo da pessoa. Tem uma conversa sobre expectativa. Tem uma conversa sobre expectativa, realidade, propósito, para a pessoa já ir preparada para a experiência, sabendo como que funciona, com o corpo preparado, com a alimentação correta, e aí sim a gente tem a experiência, só que depois também tem 4 sessões de pós. Que é o momento de interação. Que é o momento de da integração. junção da experiência, né, com a aplicabilidade prática. E aí esse pós, ele tem 2 viés, né? Comigo é um pós mais filosófico, mais voltado para o olhar espiritual, arquétipico da experiência, onde eu ajudo a pessoa a interpretar as experiências, os acessos que ela teve dentro do processo. Da espiritualidade. Mas a pessoa pode ter acessado um trauma, uma memória, uma dor, algo que seja muito difícil para ela lidar. Paralisante. E que ela precisa de acompanhamento clínico, né, profissional dentro desse aspecto, para que não seja só arquétipico e filosófico, né? Precisa de um direcionamento. Aí a gente direciona para a psicóloga, que no caso é minha mãe, que já consagrou, que ela entende o que acontece no processo, para ela se organizar e ajudar a pessoa a se organizar dentro desse pós. Por isso que é tão importante. E fazer com que a experiência seja útil para a vida da pessoa, né? Para que ela extraia o máximo do melhor do aproveitamento, de mudança comportamental, colocar em prática de verdade o que foi acessado. Tudo isso é feito no pós, nesse acompanhamento de colocar em prática, que linka com tudo que a Denise já trabalha, com a forma da psicologia dela, de colocar, né, práticas ali para que a pessoa execute o que ela acessou na experiência imersiva dela. Só para fazer uma metáfora, né, uma análise, imagina que você machucou o ombro e você faz uma cirurgia no ombro, e aí essa cirurgia precisa de uma recuperação, e depois da recuperação você precisa toda de uma fisioterapia para integrar e devolver o movimento para esse ombro, né? A ayahuasca é quase uma cirurgia emocional, onde você precisa de um tempo de assimilação e também precisa de um tempo de fisioterapia emocional, talvez aí entre a psicologia, para devolver o movimento para o dia a dia da pessoa, para ela não ficar só na experiência, né? Manifestar mesmo e aplicar e trazer a mudança para si e para as pessoas que estão ao seu redor. Correto? Correto. E Denise, a ayahuasca, ela mudou de alguma forma a maneira que você atende seus clientes, os seus pacientes ali no dia a dia? Que mais de transformação, assim, você conseguiu continuar aplicando no seu dia a dia? Não. Diretamente no meu trabalho clínico, não. Mas indiretamente, muito. Porque como eu me estruturei melhor, como eu me percebi num estado de equilíbrio mental e emocional muito satisfatório, né? Isso fluiu muito a minha capacidade de assimilação, de estudo, de foco, né? Indiretamente. Você não aplica o conhecimento, mas o conhecimento que está intrínseco em você te torna uma pessoa mais hábil a executar suas tarefas de psicólogo. Não é o meu conhecimento, a minha experiência com a ayahuasca que vem nos momentos em que eu faço atendimentos, né, das pessoas que fazem com você. Não, o meu trabalho é absolutamente clínico, técnico e científico, de junção da experiência, mais do funcionamento do padrão cognitivo do indivíduo. Legal, ótimo. Pô, muito bacana, eu acredito que com essa pergunta a gente encerra, né, essa chuva de perguntas que a gente fez para você, e acredito que tenha ficado muito claro toda a sua trajetória e aonde você chegou, né, como que você aplica tudo isso no seu dia a dia, e agradecer também a SPAR por estar disponibilizando todo o equipamento, proporcionando que esse sonho nosso saísse do papel e chegasse esse conhecimento para tantas pessoas, que é tão importante, que a gente sempre desejou disseminar o conhecimento, né, Denise? A gente sempre conversou sobre isso. E, gente, muito obrigada. Pessoal, muito obrigado. Foi uma honra aqui conversar com vocês. Só lembrando, aqui nós trazemos caminho, uma ideia de caminho do qual a gente já trilhou
e nos resultou coisas muito positivas. Então, se vocês quiserem caminhar com a gente, é uma honra ter vocês nessa jornada, nessa caminhada. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela presença da minha queridíssima mãe, psicóloga, tudo pra mim. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado pela presença da minha digníssima esposa, que também é tudo Obrigado pra mim, por você também, Fred. E assim a gente se despede e encerra aqui mais um podcast do Elo Consciente. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço também, foi um momento muito especial, acho que o primeiro de muitos, né? E o objetivo de levar informação e apresentar novos caminhos, né, para aliviar o sofrimento psíquico, ele é muito rico. Né? E muito obrigada, Bela, muito obrigada, Fred. A gente agradece a gente agradece a sua participação, Denise.